Paulo II, ele nasceu em 1920, no dia 18 de maio. Ele é filho de Emília e também do seu pai Karol Wojtyła, também ele tinha o mesmo nome que o seu pai. A sua mãe, ela faleceu aos 45 anos, mas antes dela também, ela teve uma criança, a Olga, que faleceu antes de João Paulo II nascer. Então ele era o terceiro filho, o filho mais novo, do seu pai Karol e da sua mãe Emília. Esse filho mais velho da Emília e do Karol, ele faleceu de uma doença chamada escarlatina. Então, João Paulo II já não tinha irmã, porque ela faleceu antes dele nascer. Faleceu também seu irmão mais velho, né? E João Paulo II se viu ali entre ele e seu pai já muito novo. E aos 21 anos, quando ele tinha 21 anos, ele perdeu também o seu pai de um ataque cardíaco. Esse é um fato interessante, porque João Paulo II, ele cresceu, ele foi o homem, se tornou este homem, mas diante de uma história extremamente vulnerável, né? Sem aqueles que ele já amava, no seio, que era o seio da sua família, sem também aqueles amigos mais próximos também, porque ele viu seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de faculdade serem levados pelas forças alemãs, porque ele também enfrentou a guerra, né? E tem vários fatos que a gente pode citar aqui, que eu posso citar alguns. Por exemplo, na adolescência de João Paulo II, que não era João Paulo II ainda, era apenas um adolescente chamado Karol, ele gostava de jogar futebol, ele atuava como goleiro, na posição de goleiro, e ele sempre jogava nos times católicos e judeus, mas ele sempre estava do lado do time judeu, sempre jogava no time dos judeus. É um fato interessante ainda dele adolescente. Também outro fato que eu me recordo, quando ele ainda estudava no colégio, ele foi considerado, ele tinha uma intelectualidade que já era notada, né? Então ele foi escolhido para ser o orador da turma quando eles se formaram no colégio. E o seu discurso foi tão profundo que um arcebispo na época considerou aquele jovem apto para o seminário e convidou ele para ser padre. Só que ele negou porque ele tinha interesse no teatro. João Paulo II também era um jovem que amava o teatro, a dramaturgia, a poesia, e isso chamava-lhe atenção na época. Então, já nesse tempo, ele negou o sacerdócio, porém sem saber que futuramente seria papa. Bom, tem um outro fato também, que depois que ele estudou na universidade, que ele foi estudar na universidade eles se mudaram para Cracóvia, ele e seu pai, né? Até então seu pai só tinha ele e seu pai. E quando ele se mudou para Cracóvia, ele começou a estudar na universidade. Ele também aprendeu 12 línguas, né? 9 delas ele usou muito durante o seu pontificado. Depois que as forças armadas tomaram a Polônia, né? As forças alemães, ele acabou deixando a universidade, que a universidade foi fechada, né? E ele começou a partir dali a considerar a ideia do seminário. E aí, durante esse período, ele teve um fato bem interessante que até pouco tempo eu desconhecia, né? Que ele foi atropelado por um caminhão dos oficiais alemães. Então, quando ele foi atropelado, ele passou 2 semanas internado no hospital. E ali ele considerou que esse fato de ter sobrevivido a esse episódio da sua vida era também a confirmação da sua vocação ao sacerdócio. Então ele entrou para um seminário clandestino, ali ele começou a estudar e posteriormente se tornou padre. E um outro fato foi que já sendo padre, ele foi transferido para uma paróquia chamada São Floriano. E ali ele deu aulas, ele dava aulas de ética também, filosofia, etc. E ali ele reuniu por cerca de 20 jovens, e com esses 20 jovens ele fazia atividades esportivas, eles cuidavam dos cegos, dos pobres, e faziam atividades como caiaque, montanhismo. E esse grupo começou a crescer e era chamada de a Pequena Família até então, eram 20 jovens. Depois foi se expandindo para 200, depois eles tomaram corpo e até hoje a gente conhece João Paulo II também como esse Papa dos Jovens, aquele que se aproximava, que entendia o coração do jovem e que sempre foi jovem. Eu acredito que João Paulo II deixou uma herança enorme, um tesouro gigantesco para a Igreja, para os contemporâneos da sua época, mas para mim ele é o homem da superação,
porque diante de tudo que ele viveu, perder as pessoas que ele mais amava até os 21 anos, superar essa dor da perda, superar o trabalho, né, na pedreira, superar os 4 anos de trabalho durante a guerra, e tantas outras situações, por exemplo, o diálogo com o diferente, com os povos, com culturas. Não ter medo de colocar a verdade, não ter medo de falar a verdade, mesmo sabendo que a sua vida poderia ser prejudicada de alguma forma, porque ele viveu em tempos muito difíceis, né, como a guerra, como o comunismo, o nazismo, enfim. Então, para mim, João Paulo II é o homem que comunica o amor àquele que é o diferente. Hoje, se a gente for olhar, a gente tem dificuldade de conviver com o diferente. A gente enxerga na mídia, nas mídias sociais, um ódio, uma falta de diálogo com aquele que é diferente de nós. A gente não sabe dialogar. A gente vive quase como que numa bolha, porque até mesmo as redes sociais limitam o nosso agir, o nosso conhecer outras pessoas, outros perfis, porque eles vão assimilando tudo aquilo que a gente faz e a gente vai vendo ali tudo que a gente tem costume já de ver. Então, a gente não enxerga o diferente, a gente não dialoga muito com aquele que é diferente, mesmo que nós às vezes não gostamos, que nós não acreditamos, que nós não concordamos. Então, não concordar não quer dizer que a gente não possa amar. E para mim, João Paulo II é este, que nos ensinou, deixou essa herança, amar o diferente, dialogar com o diferente, para construir pontes. Esse é o homem que, para mim, João Paulo II é o homem que constrói pontes, o homem do amor.